1 Reis 1:32. Amém? E disse o rei Davi: chamai Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e entraram à presença do rei. Amém? As irmãs podem assentar. Nós estamos falando sobre obra de Davi, obra de Salomão. Então, a nossa escola dominical, que a gente tem que falar sobre o assunto, eu não gravei a data, mas eu botei lá no grupo nosso, assim, essa. Aí eu peguei para falar para as irmãs da pergunta 6, que na pergunta 6 lá está falando sobre Adonias, Abiatar, Joabe e Simei. Então, eu fiz umas anotações aqui e quero passar para as irmãs. Nós estamos falando, nesse processo, nós estamos falando de uma transição. Começou com Saul, passou para Davi, depois vai para Salomão. Então, no 1 Reis 1:32, Davi manda chamar. Davi, que é a conotação profética do Senhor Jesus, manda chamar Zadok, que é o sacerdote, manda chamar Natã, o profeta, e manda chamar Benaia. Então, o Velho Testamento é todinho uma conotação profética daquilo que o Senhor vai fazer. Então, Davi, no período dele que ele foi rei, ele enfrentou um monte de lutas. Aí eu coloquei assim, ele enfrentou Golias, ele enfrentou Saul, ele enfrentou Absalão, que é o filho dele, que pelo pecado da desobediência dele, o Senhor falou que os filhos deles iam se levantar contra ele. Então o primeiro que se levantou foi Absalão, e Absalão, ele se levantou contra o governo do pai. Ele queria governar no lugar do pai, ele queria tomar o poder para ele. Depois, lá na frente, Adonias, o pai dele já estava velho, já estava meio assim, quase na hora de Davi morrer, do Senhor recolher Davi, e ele já estava de olho na herança. O primeiro filho, ele queria o poder. O segundo filho, ele já queria a herança. E, pela lógica, quando o rei morre, é o filho mais velho que assume o poder. Isso é a regra. Só que a obra de Davi não é razão, é revelação. Aleluia. Então, por isso a diferença, que a revelação era Salomão. Adonias era a lógica, era a razão. Então, o primeiro que seria rei seria Absalão, que é o primeiro filho, que era o mais velho. Aí Absalão morreu. Foi quando ele se levantou contra Davi. Logo depois, Joabe matou Absalão. Depois seria Aminon. Aminon é aquele que pegou a Tamar, a irmã dele. Ele também morreu porque Absalão matou ele. Então, no final das contas, sobrou Adonias, que era o mais velho agora, que seria a razão, né? Então, Adonias, o que ele quer? O pai dele já está velho, já está lá com a mulher que eles selecionaram para aquecer Davi e tudo. Então, o que ele faz? Ele se levanta contra a herança. E ele pega e chama quem? Ele chama Abiatar e Joabe e vai para a fonte de Rogel, na pedra de Zoelete, e ele mata ovelhas e se declara rei. Então agora a gente precisa entender. Adonias era a razão fora da revelação. Já estava errado. Ele vai para a fonte de Rogel, que a fonte de Rogel é a fonte do dragão. E ele vai para a pedra de Zoelete, que significa a pedra da serpente, onde ele mata ovelhas. E isso tudo é fora de Jerusalém. Olha para você ver um governo que se levanta contra a revelação totalmente desarmado. Olha para você ver o que ele chama. Ele chama Abiatar. Abiatar, quem que era Abiatar? Ele era descendente de Eli. Quem que era Eli? É um profeta, era um sacerdote, né? Que foi rejeitado por Deus. Por quê? Porque ele não obedecia à vontade de Deus. Na Bíblia fala que
o sacrifício de Eli era um coice no altar. Vê o tipo de homem que ele chama para ser o sacerdote que ia ajudar ele no reinado dele. Então, isso é homem de um rei chamar para fazer parte do reinado dele. E a outra coisa, então, Abiatar era um sacerdote da descendência de Eli, o qual o Senhor rejeitou. E o segundo que ele chama é Joabe. Quem que era Joabe? Davi, ele tinha 37 valentes. Joabe era um deles. Era um homem guerreiro, um homem que ia à frente da batalha. Ele era um dos principais. Só que aconteceu o que com Joabe? É o que acontece muitas vezes na nossa vida. Quando a gente chega lá na frente, que a gente alcançou. Não, hoje eu sou à frente do grupo de louvor, à frente dos instrumentistas, sou à frente das senhoras. Não, hoje eu sou diácono. Começa a se achar. Começa o quê? Ir contra a voz de Davi. O que foi a orientação de Davi para Joabe? Naquele tempo, era a lei do Senhor, assim, está em tempo de guerra, então pode matar. Matar pela função da guerra. Então, só que quando acabasse a guerra, era o tempo de paz, era proibido matar. E no tempo da guerra, Joabe tinha um irmão, e Amassa e Abner, eles mataram o irmão de Joabe no tempo de guerra. Quando acabou a guerra, eles foram perante Davi. Olha, Davi, porque eles tinham medo de Joabe, porque Joabe era um grande guerreiro, era um valente. Ele ajudou muito Davi, ele livrou muitas vezes Davi, ele reverteu o conselho de Aitofel. Joabe era um homem que ajudou Davi, era um homem da confiança de Davi, só que ele quebrou. E o Senhor Jesus, ele rejeita aquele que para de ouvir a voz do Senhor. Quando foi lá na frente, Amassa e Abner foram perante Davi, ajoelhou o rei. Olha, nós matamos o irmão de Joabe. E tipo assim, agora eles estavam com medo de Joabe. Não, ó Joabe, vem cá. Eles mataram no tempo de guerra. Acabou a guerra, nós estamos no período de paz, é a orientação do Senhor. Acabou, ninguém mata ninguém. Joabe não vai levantar contra vocês. Na primeira oportunidade que teve, Joabe foi lá e matou Abner e Amassa. Então, quando ele desobedeceu a Davi, rejeitou ele. Pegou, tipo assim, não tirou ele, mas botou ele lá para escanteio. Entendeu? Tipo assim, muitas vezes está no nosso meio um desarrumado. E que a gente, eu também. Cara, não aguenta, que não sei o que tem, aquele instrumentinho desarrumado, não foi pro banco ainda. Quem tira é Davi, é Jesus, é a orientação do Senhor. Muitas vezes o Senhor permite para ver, até o Senhor fala assim, até quando o meu espírito contenderá com vós? Às vezes para dar uma oportunidade para o desarrumado receber uma bênção. Igual Saul foi levantado pelo Senhor. Davi tocou nele? Foi até quando o Senhor já tinha rejeitado Saul, mas ninguém tocou nele. Davi era o projeto do Senhor, mas não tocou. Por quê? Primeiro que Davi é a figura de Jesus. Jesus veio para dar vida. Por isso que Davi não matou Saul. Por isso que Davi não matou o filho dele, porque Davi era um grande guerreiro. Ele era temido. Tanto é que o Senhor não permitiu que ele construísse o templo, porque a mão dele era mão de sangue. Porque ele era um valente, ele era um guerreiro. Ele foi conquistando de acordo com a orientação do Senhor. Então, se ele quisesse, ele teria esmagado Absalão, filho dele. Só que não. Ele pegou e saiu de Jerusalém para não ter que contender e não ter que matar o filho dele. E essa figura, tudo na Bíblia profética, é também porque Davi é a figura de Jesus. Jesus não veio para matar. Jesus veio para dar vida. Aleluia. Entendeu? Então a gente precisa. A Bíblia, quanto mais você vai estudando, cada hora vai pipocando, vai brotando de dentro assim as revelações, o mistério de Deus. Então, Davi pegou e rejeitou Joabe. O que foi? Adonias chamou.
um servo, um valente rejeitado, que era desobediente, e pegou um profeta que era da descendência dele, que era um coice no altar. Então, Adonias tenta começar um reinado fora da revelação, na razão, na carne, fora da direção do Espírito, porque todo mundo sabia. Quando aconteceu isso, que Adonias se proclamou rei, estava todo mundo lá na festa, lá, Natã viu aquilo, chegou Natã, o profeta lá, Davi, Adonias está se declarando rei. Isso não é o projeto de Deus, isso não é a revelação de Deus. O que é para fazer? Davi se levanta, chama Natã. Ele manda chamar, pergunta a Davi, ele manda chamar Benaia. Quem que é Benaia? É o agora da guarda real. E quem que é Benaia? O que Benaia quer dizer? Eu anotei tanta coisa que é tão lindo. Benaia, ele significa o servo, porque o servo dessa obra, ele é servo. Ele está aqui para servir, em humildade. Não é porque eu sou a frente do grupo de louvor, eu sou irmã do grupo de louvor. A outra, porque eu prego, eu sou pregador, porque eu sou pastor, eu sou irmão. Não, quem tem que aparecer é Jesus. Vocês vão entender isso lá na frente, porque o Benaia, lá na unção de Salomão, ele foi chamado para puxar a mula. Ele era um dos comandantes do exército. Ele poderia, não, Davi, eu sou comandante, bota um soldado para fazer isso. Não, mas ele quer servir. Ele é humilde, ele cala, ele só ouve a voz de Jesus, que é a orientação de Davi, e obedece. Esse somos nós, Benaia. Deus quer a pessoa que serve, a pessoa que é humilde, a pessoa que aceita puxar a mula, porque a mula ali é a mula do rei Davi. A mula fala da humildade, é a mesma mula que Jesus foi colocado e entrou em Jerusalém. Então, é a humildade. E ele faz isso para quê? Nós que somos servos, que somos usados na mão de Deus, mesmo sendo um Benaia, que ele era um dos valentes, um dos 37 valentes, ele era um homem de posição alta. Você está aqui é para exaltar o rei. É o rei que tem que aparecer. Você ouvir a voz de Deus, servir na orientação que o Senhor deu, para você gritar: viva o rei Salomão. Aleluia. Viva o rei. A nossa função é essa, é viva o rei. Então, ele era um dos 37 valentes de Davi. Por que ele chamou Benaia? Benaia, numa época da vida dele, ele venceu 2 leões. Fala da carne. E numa época que ele passou pela caverna, a caverna fala que na hora da dificuldade, fala da frieza espiritual, ele venceu o urso. Na hora que você está passando a sua luta, a sua amargura, se você é um valente de Davi, se você é um servo de Deus, na hora certa o Senhor dá vitória. Você vence a frieza. Aleluia. E é o que o Senhor tem orientado para nós. O Senhor tem mostrado frieza espiritual para a nossa igreja. Está na hora da gente pegar e agarrar no Senhor para a gente vencer. E outra característica de Benaia, ele venceu o egípcio. O egípcio, na palavra, fala que era tipo um Golias. Ele era o cara, ele era o guerreiro. Todo mundo tinha medo da lança dele, porque a lança dele tinha um negócio na ponta, tipo anzol, quando entrava assim, voltava e agarrava. O egípcio, quando a gente fala na Bíblia do Egito, a gente está falando do quê? Não é do mundo? E o egípcio é quem? É aquele que é gerado no mundo. É a figura do adversário. Então, e o adversário, o que é? Ele vem com todas as armas. O adversário, o egípcio, ele era um grande guerreiro. E o grande guerreiro, ele usa o quê? Ele usa a espada, ele usa o escudo, ele usa a lança, ele usa a armadura. E são as táticas. O que fala isso tudo? É a tática que o mundo usa para envolver o servo. Muitas vezes é a droga, os jovens, é os banquetes, o que o Senhor tem mostrado para as crianças, a internet, entendeu? Nas escolas,
O adversário, ele vai, cada hora é uma cilada nova que o adversário arma. Para quê? Para matar o servo. É aquilo que é gerado no mundo. O egípcio é aquilo que é gerado no mundo. E ele era habilidoso. Numa certa vez ele desafia Benaia. Olha para você ver mais uma característica de Benaia. Ele foi para Benaia com isso tudo, com as armas que o diabo oferece, que o adversário oferece. Só que Benaia foi lutar com ele. O que Benaia iria lutar? Ele também era um grande guerreiro, ele era um valente de Davi. Só que com esse egípcio em especial, ele foi com o cajado. O que é o cajado para nós? Direção do Espírito. Direção do Espírito Santo. Isso é uma lição maravilhosa. Quando o diabo, ele arma cilada pra gente, que ele vem com toda a investida dele, a gente vence as armas do adversário na direção do Espírito. Aleluia. Por isso que ele venceu. Porque ele era um servo, ele ouvia a voz de Deus, ele obedecia e ele era humilde, porque ele sabia quem ele estava exaltando. Olha para você ver que maravilha. Benaia usou com o cajado, que é a direção do Espírito. Benaia, ele era pastor? Não, ele era guerreiro. Mas ele era um soldado que usou o cajado, usou a direção do Espírito. Na Bíblia fala que Benaia, ele pegou com o cajado, tirou a lança do egípcio e com a própria lança do egípcio ele matou ele. Então olha para você ver, o Senhor usa as coisas loucas desse mundo para a gente vencer. Você pode ver que na palavra, o tempo todo, Deus não pega o capacitado, ele pega o sem capacidade e capacita. Davi era o quê? Um menino, um pirralho. Ele tinha 15 anos quando ele foi ungido, mas Deus foi preparando e capacitou. Deus pegou Raabe, ela era capacitada? Ela era uma improvável, Deus capacitou. Ela foi para a genealogia de Jesus. Deus pega Ana, pega Sara, que era estéril, para gerar uma nação. Deus não quer pegar ninguém que é o cara, que é a pregadora, isso. Ele quer pegar, sou eu, é você, é o outro. Aleluia. E capacitar. E Deus não precisa da gente. Porque quando Deus quer, você vê assim, operação de maravilha. É o irmão da prece poderosa que vai lá, quem cura? É Jesus, não é a gente. É a sua fidelidade, é você ser um Benaia que Deus vai operar. Quem que deu a bênção? Foi o Benaia que lutou, que era o poderoso? Não, foi o cajado do Senhor que deu a vitória para ele. Então, é a sua vida na presença do Senhor que o Senhor vai operar grandemente. E o egípcio não vence com as armas dele, a direção do Espírito. E o que Deus fez? Deus primeiro chamou Benaia. Então, eu já falei para vocês tudo quem era o Benaia. Era o servo humilde que ouvia a voz de Deus. Depois o Senhor mandou chamar Zadok. Zadok, que lá ele chamou Abiatar, que era da descendência de Eli. O Davi, ele chamou Zadok. Quem que era Zadok? Ele era da linhagem de Samuel. Quem que é Samuel? Aquele servo que fala, Senhor, fala que o servo ouve. Entenderam a diferença? Glória a Jesus. De você estar na direção do Espírito. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. É aí que vai ter a operação do Senhor. É cumprir a direção, a revelação. Isso é muito profundo, isso é muito rico. Fala, Senhor, que teu servo ouve. É Zadok, da descendência de Samuel. E Samuel era o servo que falava, Senhor, fala que o teu servo ouve. Não é o coice no altar, não. É o fala que o teu servo ouve. E o próximo servo, que é Natã, Zadok e Benaia. E que a orientação, agora, vocês três, a orientação é essa. Vão fazer igual eu estou mandando. Você vai, Natã, à fonte de Gion. E a fonte de Gion é uma fonte que ela
da fonte de Gion que brotava água, por causa dela que nasceu a cidade de Jerusalém. Jerusalém foi constituída pela fonte de Gion. A cidade nasceu porque tinha aquela fonte ali que jorrava água. E quem que é a fonte que vai nos levar, que jorra Jesus. e que vai nos levar para Jerusalém? É Jesus, é a fonte das águas vivas. Então você vai, Natan, você vai, leva Salomão à fonte de Gion, que é dentro de Jerusalém. Você manda Natan, profeta, levar Samuel junto à fonte de Gion, que é dentro de Jerusalém, unge Salomão, coloca Salomão na minha mula e Benaia, vocês vão entrar pela cidade gritando: viva o rei Salomão, viva o rei. Isso que é a nossa... Vocês vão ouvir demais agora da escola dominical para frente agora, porque nessa de domingo passado já veio falando sobre o vivo rei Salomão. Vocês vão ouvir muito sobre isso. Então Natan, Benaia e Zadok entram pela cidade proclamando, e entra aquela festa, aquela bagunça toda, e o povo que estava na festa do desarrumado da Adonias lá, ué, o que está acontecendo? Começou todo mundo, ué, o que está acontecendo? Não, Davi mandou ungir Salomão rei. Todo mundo que estava na festa de Adonias lá começou a ir saindo, ué, isso aí está errado. Foi saindo, e alguns que estavam na festa foi para lá onde que estava proclamando Salomão rei. E esse período de transição, Davi, ele vocês já ouviram falar nas outras escolas dominicais, que é a figura do Senhor Jesus, que Jesus veio para dar vida, morreu para nos dar salvação. Jesus é amor e misericórdia, ele é salvação. Nós estamos passando por um período agora de Salomão, que é o Espírito Santo, que é misericórdia, mas é juízo. Agora nós estamos na hora da definição. É o momento de Salomão, é misericórdia com juízo. Então Adonias, ele fala na Bíblia que ele era um rapaz bonito, que ele tinha aparência, mas ele era razão, ele não era revelação. O projeto de Deus não é aparência. Muitas vezes tem, igual agora você vê a moda das igrejas, agora é pintar tudo de preto, é fazer aquele palco, aquela coisa, aquele movimento. Adonias é isso, é uma obra falida, que é fora do projeto, fora da revelação, fora da direção do Espírito. É movimento, tem aparência, mas não é revelação. Não é isso que vai te conduzir, que vai te direcionar para a eternidade. Aí, isso tudo é Adonias. É um projeto falido. E a obra de Salomão, que é a revelação, a obra de Deus, ela se caracteriza pela revelação, não pela razão. Revelação Salomão, razão Adonias. No projeto de Deus, Salomão é o rei. O projeto de Deus começa com a profecia, que é o Natan, né? O projeto de Deus tem Benaia, que é o tipo do servo humilde, que vence a carne, a frieza, as armadilhas do adversário na direção do Espírito. E o projeto de Deus também tem Zadok, que é o sacerdote que fala que o teu servo ouve. E no projeto de Deus também tem a fonte de Gion, que é a obra do Espírito gerada junto à fonte das águas vivas, que conduz para Jerusalém. E o último que eu falei para vocês que está aqui no nosso negócio aqui, é Adonias, Abiatar e Joabe. E Simei. Quem que era Simei? Quando Davi, o filho dele, Absalão, quer tomar o poder, Davi saiu de Jerusalém e alguns foram com ele. Tem aquela história toda que eu acho que todo mundo conhece, que já pregou muito, até aquele filho de Jonatas ficou, como é que é o nome dele? Esqueci o nome dele. É aquele que era aleija-coxo de ambos os pés, que ele não foi. Mefibosete ficou. Então, naquela época, quando Davi saiu corrido de Jerusalém para não ter que matar o filho, esse Simei foi abusando de Davi. Vocês lembram que eles mandaram pedra no Davi, que um dos servos dele falou: me fala aí que eu vou lá e mato ele agora. Davi falou: não, se o Senhor está permitindo isso, é porque eu devo estar merecendo mesmo.
Foi quando ele estava lá que ele compôs o Salmo 23, que todo mundo acha assim, eu tinha na minha cabeça assim, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas, imaginando que está aquele rio maravilhoso. Não, ele estava passando um momento de aflição. Foi quando ele foi colocado para fora da cidade de Jerusalém pelo filho dele, para ele não ter que matar o filho dele. Ele saiu, ele estava num momento de aflição. Então, nesse momento, Simei abusou dele, jogou pedra nele, só que ele não contava que Davi ia voltar para Jerusalém. Quando Davi voltou para Jerusalém, ele correndo, ajoelhou. Davi não. Davi jurou que não ia matar ele a espada e não tocou na vida dele. Só que quando Salomão, se vocês, eu li 500 vezes o capítulo 1 e 2, na hora da morte de Davi, quando ele já estava na hora da morte, ele chamou Salomão e falou assim: olha, eu quero que você, olha, fulano, e um é Simei. E Deus, Salomão, que é o Espírito Santo, né, ele estabeleceu um limite, porque Simei errou, e o Espírito Santo, ele estabelece limite pra gente. Você errou? Tem perdão? Tem, mas agora o seu limite é esse. Se você passar desse limite, você vai morrer. Entendeu? Nós todos erramos, e nós temos um limite que o Espírito Santo dá. E o Simei, num dia lá que o servo dele pegou e fugiu, atravessou o ribeiro lá, que ele não podia atravessar aquele ribeiro, foi atrás do servo dele. Quando voltou, Salomão, que é o Espírito Santo, sabe de tudo, mandou chamar ele, matou ele, porque ele desobedeceu a orientação do Espírito Santo. Então, são esses 4 aqui que eu falei para vocês, botei lá de novo para vocês verem, e eu espero em nome de Jesus que vocês tenham recebido a bênção como eu recebi estudando essa palavra, que é maravilhosa. Amém? Amém. Vamos ficar de pé.